Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos andando nas páginas do Evangelho segundo João, agora estamos em capítulo 14, e Jesus está revelando para os seus discípulos verdades tão lindas, tão poderosas, que poderíamos ficar dias e dias e dias meditando nessas palavras, porque ele está falando a respeito do seu plano, que vai acontecendo até a crucificação, mas depois da crucificação e a ressurreição. Está falando do discipulado, da presença dele nas nossas vidas, a presença não somente de Jesus, mas a presença do Pai, do Filho e o Espírito Santo. E agora Jesus fala para seus discípulos, logo antes da sua crucificação, sobre um assunto extremamente importante. Ele vai sim, fisicamente, ele vai embora, depois da ressurreição ele vai aparecer, mas depois disso ele irá para a presença do Pai, e ele deixa claro para seus discípulos que ele não vai nos deixar órfãos. Ele não vai nos abandonar. Ele tem levado em conta tudo que nós precisamos para a gente viver Jesus. Estamos aprendendo juntos que o discipulado é um processo de ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus. Hoje você vai ver no trecho que vamos ler como é importante isso. Amar Jesus e também repartir Jesus, ou externar, encarnar aquilo que ele é, o amor puro que vem do Pai e habita em nós para ele poder expressar esse amor do Pai através da gente, o corpo de Cristo. Em versículo 15 de João capítulo 14, Jesus fala, ouça a voz de Jesus. Se vocês me amam. Essa palavra se é extremamente importante, não é? Se significa, é um convite, é uma oportunidade, mas essa palavra diz voluntariamente, você precisa comprometer-se comigo. Amar significa entrar no relacionamento sem barreiras. É um relacionamento onde você quer ser um com Cristo, que já manifestou que ele está disposto a ser um conosco e com o Pai e com o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso é a marca do amor de um discípulo. Cada mandamento de Jesus, tudo que ele mandou, tudo que ele ordenou, tudo que ele falou para seus discípulos, é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Tudo que Jesus manda nos liberta. Tudo que Jesus nos manda faz com que a gente possa amar a Deus com todo o nosso coração, todo o nosso ser, e amar ao nosso próximo como a gente ama a si mesmo. Se vocês me amam, nós temos que querer acima de todas as coisas um relacionamento de intimidade, um relacionamento autêntico com Jesus, como o ponto de partida em tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente ama e tudo que a gente quer repartir. E tudo começa com esse relacionamento sem barreiras com Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não podemos declarar que amamos Jesus só com palavras. Nós temos que declarar fazendo o que ele mandou a gente fazer. Viver o Sermão do Monte, por exemplo.
Isso é manifestar que você ama Jesus. Se a gente tem esse compromisso, Jesus em primeiro lugar, ele é o alfa e ômega da nossa vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alvo. Estamos vendo ele, ouvindo ele, obedecendo ele, amando ele. Assim que a gente manifesta nosso amor, aí sim a gente consegue entrar no fluir do amor do Deus Trino, o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que ele diz. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e eles lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Agora, Jesus vai envolver nas nossas vidas a presença do Espírito da verdade. Conselheiro para estar com vocês para sempre, versículo 17, o Espírito da verdade. Jesus é a verdade em carne e osso. Essa verdade nasceu e nasce no Pai. E ele apareceu entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Mas essa verdade, ela tem que estar em contínua movimentação real na minha vida e na sua vida. O mundo não pode recebê-lo, esse Espírito da verdade, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Agora aqui Jesus está revelando como é que esse discipulado vai funcionar quando Jesus não está mais fisicamente perante os nossos olhos. Ele está dizendo que a verdade que Jesus revelou em carne e osso, essa verdade ficará neste mundo em nós, através de nós, pela presença do Espírito da verdade em nós para sempre. Uma vez que a gente recebe Jesus, e Jesus é o nosso perdão, nossa justificação, reconciliação, começa um processo da gente começar a ter Jesus formado em nós. E esse Jesus formado em nós é a verdade de Jesus, sendo totalmente dominante nas nossas vidas, até o ponto da gente poder ver Jesus continuamente pelo Espírito, ouvir Jesus continuamente pelo Espírito e amar Jesus obedecendo os mandamentos, porque ele nos dá esse poder para obedecer, e também repartir esse amor puro que Jesus é, e essa verdade pura que Jesus é, essa graça e verdade sairá das nossas vidas como o fruto do Espírito. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus não separa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma trindade, é uma pessoa só. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. Quando você obedece Jesus, você está sendo movido pelo Espírito Santo. Porque é ele que dá essas condições da gente externar o fruto do Espírito. Mas eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Agora ele volta para nós pelo Espírito. Ele volta para nós no dia de Pentecostes, quando o Espírito vem, aquele vento, aquele fogo, aquele poder que veio sobre a igreja. Foi a igreja sabendo que Jesus não estava fisicamente presente, mas espiritualmente ele estava totalmente envolvido e presente junto com seu Pai, ele como Filho e o Espírito como o vento. A melhor maneira de compreender a Trindade que eu já ouvi na minha vida
é pensar assim. Por exemplo, pensa em você mesmo. Quando você tem dentro de você, você tem um desejo. E esse desejo nasce nesse mundo invisível dentro de você. Você tem um desejo. E você quer expressar esse desejo. Aí você tem que criar palavras. Porque o desejo precisa ser transformado em verbo, em palavra. Quando você tem as palavras certas, você fala. E quando você fala, o que você fala é esse desejo que foi escondido, que você criou palavras para expressar, e você fala, e quando você fala para alguém esse desejo, a pessoa recebe esse vento da sua voz e a vibração da sua voz, e isso penetra dentro da realidade dela, e ela considera aquilo, e ela ou vai cooperar, não vai cooperar, ou ela vai entender ou não vai entender. Agora, o Pai é a vontade que nasce no mundo invisível. É a vontade. Jesus é a voz, o verbo. Ele é a palavra que Deus enviou para falar com a humanidade. Quando essa palavra, que é Jesus, vem e fala para a gente ouve. Mas o que a gente ouve é a voz do Espírito Santo que está levando pelo vento esse mover de Deus. E quem recebe essa voz, quem recebe Jesus, recebe o Pai também. Então a gente recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso a gente batiza a pessoa no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Vamos parar por aqui e guardar isso. Não os deixarei órfãos. Não somos órfãos como crentes. Somos filhos de Deus. Parte da família. Estamos unidos na vontade do Pai, na voz do Filho e do mover do Espírito. Isso é o cristianismo. E isso tudo acontece quando a gente está vendo, ouvindo, amando e participando no mover de repartir Jesus. Isso é o discipulado. Isso é permanecer em Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Pense nessas coisas. São coisas lindas.